Oi, tudo bem com você? Eu sou Dolores Silva, idealizadora do primeiro Congresso de Comunicação para Casal. Eu gostaria de estar deixando aqui um testemunho que aconteceu comigo e que eu queria dividir com vocês, né? Uma das minhas palestrantes, né? Uma das palestrantes que vai estar no Congresso, ela faz essa técnica, né? O nome dela é Carol, ela tem um nome, eu não consegui ainda aprender a pronunciar o sobrenome dela, mas eu vou aprender. Ela trabalha com uma técnica chamada Theta Healing e eu falei pra ela que eu não sabia do que se tratava e ela me ofereceu uma sessão. Eu aceitei, né, pra saber do que se tratava. Mas pra minha surpresa, eu fiquei encantada. Não, mas foi assim, foi transformador. Eu saí, ela foi uma pessoa muito dedicada. Depois que eu terminei de fazer a sessão da Carol, aconteceram um monte, mas um monte de coisas que eu tinha mas muita dificuldade de pontuar na minha vida. Mas muita, assim, muita dificuldade, né? E através, né, de algumas técnicas que eu já, né, FT, uma técnica chamada EFT, alguns pronunciam EFT, outros EFT, eu descobri, né, que eu tinha uma situação em que eu achava que eu tinha um problema com meu pai, né? Mas ao longo da técnica da aplicação do EFT, ou EFT, eu descobri que eu tinha uma dificuldade com a minha mãe. Mas o que isso tem a ver com o que eu tô te contando? É que depois que eu fiz a sessão da Carol, o Theta Healing, o que aconteceu? Eu nunca sentei para conversar com a minha mãe a respeito da minha infância, das minhas dificuldades. Eu sempre procurei, a minha mãe, comigo a minha mãe tem 8 filhos, né, naturais e uma adotada, então nós somos em 9 filhos. E eu sou a 7ª filha da minha mãe. E eu sempre procurei, ao longo, né, da minha vida, sempre procurei poupar a minha mãe. Né? Eu via que ela era uma pessoa muito batalhadora, com muitos filhos, né? Embora eu nunca, assim, cobrei da minha mãe o amor, a atenção, e à medida do meu possível, eu acabei sendo uma boa filha, né? No sentido de procurar não levar problema para minha mãe, procurar tentar resolver esses problemas sozinha. Depois que eu fiz a técnica da Theta Healing com a Carol, aconteceu uma coisa assim que eu sempre quis fazer, mas infelizmente isso não aconteceu, eu não conseguia fazer isso com a minha mãe. Eu recebi a técnica da Carol, se eu não me engano, numa segunda ou quarta-feira, e no máximo 7 dias depois, acho que nem isso, acho que foi 5 dias depois, eu falei com a minha mãe, falei, mãe, avisei a minha irmã que queria ter uma conversa, fala pra mãe que eu preciso ter uma conversa com ela. E aí eu até brinquei e falei, tá, pé que eu não vou pedir dinheiro não. E aí eu fui lá conversar com a minha mãe. E foi transformador, porque eu falei, mãe, eu tô fazendo um trabalho onde eu vou me expor, onde eu vou colocar algumas coisas, alguns assuntos de ordem pessoal e também vai acabar de uma certa maneira afetando a senhora, porque a senhora é minha mãe. E ela respondeu, mas isso vai dar dinheiro pra você? Eu falei, não sei, talvez sim, talvez não. Mas o fato é que é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas a melhorarem a sua comunicação. E através
dessa experiência que eu tô tendo em organizar esse congresso, eu pude tá colocando as coisas para minha mãe depois que eu recebi essa sessão da Tetra Helix. E eu sentei, coloquei para minha mãe tudo que eu nunca pude colocar anteriormente. Falei da minha infância, falei da minha adolescência, falei da dor de não tê-la perto de mim, apesar dela ter a quantidade de irmãos que eu tenho. Falei da dificuldade com a minha mãe, dela não, eu falo para ela, olha, mostra o seu amor por mim, porque depois que eu morrer não interessa mais. Eu sempre pontuo as coisas assim, eu quero meu amor agora. E eu conversando com a minha mãe, eu falei, minha mãe tem uma dificuldade muito grande de expressar o amor dela pelos filhos, né? Aí ela... Então eu pude olhar minha mãe com um olhar de paixão, de piedade, porque ela contou pra mim a dificuldade que foi a vida dela. E eu não sabia que tinha, eu sabia meio por alto, mas eu não sabia o quanto a minha mãe se sente triste, se sente sofredora. E eu nunca pude sentar e conversar com a minha mãe dessa maneira tão aberta, conversando como se eu estivesse conversando com uma amiga, porque a minha relação com a minha mãe era muito fechada, muito distante, apesar de eu saber que a minha mãe me ama muito e de saber que eu a amo muito. Então foi muito transformador sentar, conversar com a minha mãe, olhar para minha mãe com um olhar de amor, um olhar de carinho, né? Foi uma situação muito importante para mim e para minha mãe também. Nós nos abraçamos, nós choramos, nós nos mostramos uma para outra. E eu tô com 42 anos, isso nunca tinha acontecido até eu receber essa sessão do Tetra Helix. Eu sei que é muito importante pai e mãe. É muito importante a pessoa pai e mãe e é muito importante o prospecto pai e mãe. Quando a gente não tem isso muito claro pra gente, a gente tem algumas e às vezes muitas dificuldades na nossa vida. Principalmente no aspecto financeiro, né? No aspecto, como uma pessoa falou, né? Uma das palestrantes fez um comentário a respeito disso, né? E que a mãe, ela representa a parte, é a nossa primeira, vamos dizer assim, que a nossa mãe seria a primeira coisa que a gente deveria ser grato, é ter mãe, né? E eu pude ver, né, a dor da minha mãe. E ela relatou o quanto foi difícil a vida dela, o quanto foi difícil e que é uma vida dolorosa, né? Mas o que
o que eu queria pontuar aqui foi que, primeiro, eu consegui sentar e conversar com a minha mãe. Segundo, eu consegui ver na minha mãe a pessoa maravilhosa e grandiosa que é minha mãe. E eu dizia para ela: mãe, eu, enquanto mulher adulta, eu não tenho problema com a senhora. Eu vim aqui resolver um problema de infância. Eu quero que a senhora me ajude a entender. Aí eu pontuei algumas coisas com a minha mãe, mas eu lembrei com ela que eu fui uma das filhas que mais foi amamentada. Eu fui amamentada durante quase 2 anos e meio. E quando eu falei isso pra ela, ela falou: você foi amamentada há 2 anos e meio. E eu quis reconhecer a minha mãe nesse dia tão importante. Eu quis reconhecer nesse momento que ela tá aqui presente na minha vida. E eu amo a senhora, minha mãezinha querida. Eu lamento a sua dor. Lamento a sua situação com a sua mãe, que a senhora me contou, a sua situação com meu pai, que a senhora me contou, a sua situação com a sua neta, que a senhora me contou. Aquela conversa foi uma conversa, a primeira vez que eu tive uma conversa tão de amiga com a minha mãe. E foi maravilhoso. Eu me sinto em paz por ter tido essa conversa com a minha mãe. No sentido de que ela é minha mãe, no sentido de que em algum momento eu posso não estar mais aqui e ela também não pode estar mais aqui. E é muito importante a gente reconhecer essa mãe quando ela está aqui. Eu acho que eu fiz uma espécie de fechamento de contas, de entendimento com a minha mãe. E para mim foi muito importante. A minha mãe é a minha motivadora. A minha mãe é uma pessoa que me motiva o tempo todo. Eu tenho uma necessidade muito grande que a minha mãe me apoie. Eu tenho uma necessidade muito grande que a minha mãe diga para mim o que sente comigo, por mim, e que mostre. E através do Tetra Healing que eu pude perceber e ver que a minha mãe sempre mostrou. A minha mãe sempre mostrou o amor dela por mim. Mas eu não consegui enxergar. Não a maneira como a minha mãe me amou, e sim a maneira eu achava que eu precisava de mais, que ela me deu pouco, ou que ela não olha pra mim. E tudo isso eu pontuei com a minha mãe. E quando eu falava, a sensação é de que eu dizia: mãe, é uma criança que tá falando aqui. Não é a mulher adulta. E fora outras coisas que aconteceram, mas assim, eu queria pontuar exatamente isso, que foi exatamente isso que eu quis trabalhar na sessão da Carol, através do Tetra Healing. Então eu quero dizer assim: mãe, eu te amo. Me perdoa pelas cobranças, me perdoe pelas injustiças, me perdoe por achar
em algum momento que a senhora não me amava. Hoje para mim é claro o seu amor. E eu quero reconhecer ele aqui. Sim, com toda a emoção. Mãe, eu te amo. E eu agradeço imensamente por você ter me dado a vida e por você ser a mãe que eu precisava ter. Eu quero deixar todos aqui vocês um feliz Dia das Mães. Curtam a sua mãe. Tenha oportunidade de dizer para ela o quanto você a ama, o quanto ela é importante para você. Tenha uma conversa com a sua mãe. Porque tudo na vida, o tempo não volta. E dizem, né, os mais vividos, que a maior dor é a dor do arrependimento. Eu tô muito feliz, tô muito contente de poder ter resolvido, graças a todas as técnicas. Eu não posso dizer que foi só da Theta Healing, mas assim, a todas as técnicas que eu venho aplicando, a todo o conhecimento que me é passado através de todos esses palestrantes, né, que vai fazer parte do meu congresso, do primeiro congresso de comunicação para casal. Aqui é específico para casal, mas a comunicação ela é geral. Fique agora no melhor lugar do mundo, dentro de um abraço. Mãe, a senhora está aqui dentro. Te amo. Obrigada, gratidão por ter me dado a vida e por ser a minha mãe. Um beijo.